Hoje eu recebo a querida dermatologista doutora Lígia Cogos. Já falei para vocês na abertura, a gente pensou hoje em falar sobre o vírus varicela zoster, o mesmo causador da catapora e é aquele que causa o herpes zoster tão temido, né? Mas eu sei que esse assunto é um assunto que atende aí a uma demanda. Muita gente precisa aprender sobre herpes zoster. Muita gente precisa tomar aquele puxão de orelha e fazer a vacina de herpes zoster, que também tem disponível aí a partir dos 50 anos. Infelizmente não na rede pública. Mas eu vou abrir um pouquinho o leque, então aproveita que a doutora Lígia Cogos está aqui. Se quiser mandar perguntas, pode mandar. Nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, está à sua disposição, tá? Mas vamos lá, gente. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse vírus, sobre o que acontece com a nossa pele durante essa infecção, com ela, que é médica, nossa amiga, que sempre nos ajuda, dermatologista, a doutora Lígia Cogos. Que elegância. Uau! Imagine, olha. Maravilhosa, no amarelo. Que eu cheguei aqui. A gente sempre fala... atrasada aqui. Não, tá nada. A gente fala muito de cores, né, aqui, fala de coloração pessoal. Hoje é um assunto que tá muito em voga. E eu nunca tinha te visto de amarelo. E você fica tão bonita de amarelo. E o amarelo passa uma suavidade, né? Olha, e nós estamos assim com as cores do Estamos Brasil brasileiras. aqui. Muito Brasil. Olha que coisa boa. Doutora, vamos sentar então para conversar? Eu abri um pouquinho o leque, porque eu sei que tem gente que fica ansiosa em casa esperando a sua chegada aqui para tirar uma dúvida ou outra sobre pele, cabelo e unhas. Então depois, se a gente tiver alguma pergunta que fuja do assunto, eu vou considerar. Combinado? Combinado. Então tá bom. Mas vamos falar então de herpes zoster, né, que é o assunto escolhido para hoje. Sim, o herpes zoster tem preocupado muitos médicos. A incidência, de certa forma, parece ter aumentado, até porque houve um problema, ainda existem dúvidas a respeito, mas se as vacinas da Covid poderiam ter facilitado a reativação dos vírus da varicela que estavam adormecidos, porque o que é o herpes zoster? É uma infecção considerada grave pelo vírus da varicela. A varicela é a catapora. Aquela catapora que se teve na infância e que anos e anos depois pode ser reativada por uma queda da imunidade ou por uma circunstância em que a pessoa está debilitada, acometida por uma outra coisa qualquer que a deixe mais vulnerável, ou um grande estresse, ou um grande cansaço. E uma coisa importante a ser frisada, que até vários médicos às vezes ficam em dúvidas, quem não é da especialidade, mesmo quem não teve a catapora, isso é importante, mesmo quem nunca teve, pode sim ter o herpes zoster como infecção, como primeira infecção. Isso até é uma coisa que eu esclareci com grandes médicos, professores meus, Dr. Daniel Sigulém, Dr. Paulo Celso Budri Freire, e que eu fiz questão de trazer para vocês essa informação precisa, porque muitos podem pensar, eu não tive catapora, tenho certeza que não tive, então eu não preciso me vacinar. Não. Mesmo quem não teve pode se contaminar com o vírus da varicela, da catapora, e ter como manifestação o herpes zoster, que é uma manifestação intensa, preocupante, grave, muito dolorida, quando sempre acomete meio corpo, meio tórax, meio rosto. Inclusive, muitos professores recomendam que no acometimento facial o paciente seja sempre internado. Tal o perigo do acometimento oftálmico, o herpes zoster oftálmico. Temos aí, depois até mostramos algumas imagens. E uma outra característica do herpes zoster que
também é extremamente preocupante é aquele acometimento que passa desapercebido na pele. A pessoa sente um sintoma 2, 3 dias antes, uma dor de ouvido leve, uma coisa muito discreta, e depois o rosto começa a se repuxar para um lado. É assustador. Eu faço questão de ser um pouco dramática, porque justamente é um quadro que pode passar desapercebido num atendimento, num lugar sem recursos, num posto de saúde. Então, aquele desvio do rosto que chegou a cometer até celebridades que divulgaram isso, como o Justin Bieber foi um caso interessante até porque bem jovem, né? É jovem. E, então pode acontecer com qualquer pessoa e em qualquer idade. Isso. Mas os mais velhos costuma ser mais grave? Costuma ser mais intenso, demorar mais tempo, mas o ano passado, que foi o mesmo ano que o Justin Bieber teve o quadro, foi amplamente divulgado, então não é antiético falar nisso, porque ele mesmo esportivamente divulgou até as próprias fotos. Eu acho que a gente tem um vídeo, não tem, do Justin Bieber aqui? Já vamos assistir. Depois? Tá bom, então daqui a pouco eu coloco esse vídeo. Mas é interessante a gente olhar, porque é um alerta necessário, né? Não é para te deixar assustada, mas para puxar a orelha mesmo e falar assim, vai vacinar, tá? Agora, infelizmente, não é uma vacina gratuita, né? Não é. E a vacina que havia antes, veja que não é que eu sou louca por vacina, não. Todo mundo sabe a minha posição. Mas esta vacina da Shingrix é uma vacina muito bem testada e estudada. É uma vacina que já está sendo testada há 4 anos. Então, não é uma medida emergencial, não é uma medida de urgência, não. É uma vacina muito bem documentada. Uma vacina segura, então é importante. Segura. Quem puder fazer a vacina, quem puder por uma questão financeira, tem que fazer, tá bom? E ela é indicada a partir dos 50 anos de idade, é isso? Sim, recomenda-se, há quem recomende os 60 anos, mas agora, por esse aumento da incidência, está se recomendando por volta de 50 anos já se fazer a vacina. E veja casos como o jovem Justin Bieber, né? Eu também tive pacientes na faixa dos 36 anos, 40 anos. Eu já tive herpes zoster e foi nas costas, num período de muito estresse. Eu lembro que eu estava fazendo um musical na igreja na época de Páscoa e foram muitas apresentações. Eu estava completamente esgotada e me apareceu em um dos lados das costas. Muito desconfortável, muita dor, mas por estresse. Eu tive uma queda de imunidade, tão cansada que eu tava, né? Eu interpretava Maria e era muito sofrimento, porque é impossível quando a gente se entrega para um papel não sofrer junto com aquela personagem, atriz, né? Então, eu sei que foram tantos dias de sofrimento e de tristeza que acabei ficando com herpes zoster. Aí eu vou deixar uma pergunta no ar. Quem já teve, pode ter novamente? Responde daqui a pouco. Responderemos daqui a pouco. Eu já tive herpes zoster há uns 15 anos, 20 anos atrás. Não só como dá nas jovenzinhas, hein? Então, eu era realmente bem jovem. A gente pode ter novamente? Pode ter novamente. Curiosamente, o herpes zoster não confere uma imunidade. Veja só. A vacina nova do herpes zoster, da Shingrix, confere uma eficácia de 50% na imunidade. E o fato de ter tido um herpes zoster, não, porque o herpes zoster tem esse caráter recidivante, principalmente numa pessoa debilitada, numa pessoa que esteja doente, cujo estado geral não esteja tão bem. Então, recidiva, e a cada vez que volta pode vir pior pela debilidade que causa, né? Pelo acometimento geral. E outra coisa importante a ser frisada é que muitas vezes aquela dor do herpes zoster que a Cláudia se lembra bem. Sim, é uma dor horrível, é uma dor muito interna, é uma dor meio neural, assim, você sente meio que tá... É como se seu corpo tivesse
eletricutado, sabe? Ele fica meio... É uma dor horrível. Sim, Não sei explicar e pra você. muito intensa, muito intensa. E pode permanecer, mesmo depois da resolução do episódio de herpes, pode permanecer isso que nós médicos chamamos de neurite pós-herpética. O herpes já se foi e fica uma dor fantasma. Aliás, eu ouvi falar, mudei um pouco só o assunto, mas só por causa do neurite pós-herpética, eu ouvi falar que era uma das consequências do pós-Covid também. Eu fiquei impressionada não com pós-herpética, né? A neurite, seria pós-Covid, uma neurite, né? Sim, porque os vírus têm esse tropismo, né? Esse desejo de se dirigir aos tecidos nervosos. Então, a neurite pós-herpética pode persistir por muito tempo, é um espessamento da bainha do nervo, uma coisa curiosa que acontece, como uma inflamação que persiste, mesmo o vírus já tendo se ido, né? Já tendo se... O ideal mesmo é fazer a prevenção, então, né? A prevenção. Então, eu lembro que tratamos, inclusive, de um padre importante, não vou citar o nome dele aqui, mas era um padre que na época, uns 8 anos atrás, estava até para ser, me diziam as senhoras que o enviaram, que era um padre tão prestigiado e tão santo e tão abnegado que ele estava até para ser canonizado. E ele tinha ficado com uma neurite que nós tratamos com fotobiomodulação e outras coisas. Mas vejam o quanto se pode evitar de transtornos com a prevenção. Então, realmente, não se era tão enfática, eu não era tão enfática antes na prevenção, antes do surgimento dessa nova vacina que já tem 4 anos. Porque a eficácia da vacina antiga, que era o vírus atenuado, era só de 50%, se tanto. Então, não nos animávamos tanto a recomendar com tanta veemência. Mas agora com essa nova vacina, que são 2 doses espaçadas em 1 mês de intervalo entre ambas, tem se alcançado uma eficácia em torno de 90%. Ai, que ótimo. Então, e quem vale tomou a primeira pode tomar essas agora ou não? Pode. Pode. Então, essa vacina dá uma reaçãozinha local, como muitas vacinas dão, uma dor no local da aplicação, mas nada demais, nada que não seja contornável com algum analgésico, e logo depois tem-se a tranquilidade de se estar com uma grande proteção. Eu estou vendo aqui essa foto, para quem está assistindo pela televisão fica mais nítido, olha, são umas bolinhas, né? Sim. É assim que começa a herpes zoster ou ela começa de uma outra forma? Ela pode começar, há casos que começa com uma única bolinha, até casos que parecem que não é nada ser demais. nada, né? E o que chama a atenção é a dor que vem acompanhando, mesmo com lesões cutâneas discretas. Então, bolhas, né? A lesão elementar é sempre uma bolha, algo que tem um conteúdo líquido, visível, né? Veja, e talvez em outras fotos... Tá bem, é porque a gente aqui fica com ela muito expandida, mas quando a gente olha nessa lateral aqui, olha... Nessa lateral. Doutora, você vai conseguir ver tá melhor. Vejam as bolinhas. E aí, deixa eu te perguntar, quanto mais tarde a gente trata, ela vai evoluindo ou também não? Ela é igual a qualquer outro vírus, tem começo, meio e fim? Não, com a interferência médica pode se abreviar, sim, inclusive se aliviar esse quadro inflamatório e se prevenir a neurite pós-herpética, que é um fator muito importante a ser levado em conta, porque o médico não vai entrar somente com antiviral. Então, o valaciclovir, que é o medicamento de escolha, tem algumas marcas comerciais, o nome químico é o valaciclovir, mas um pouco mais forte que o aciclovir, que se usa em herpes simples, e se usam também os corticoides injetáveis para prevenir a neurite pós-herpética e também analgésicos importantes,
devido ao desconforto. Quer ver? Vamos ver mais imagens. Tem outras fotos, né? E aí, olha, a gente mostra bem. não pode esquecer que pode acontecer em qualquer lugar do corpo. A doutora Lígia falou que mais comum, metade do corpo. Na boca também? Aqui também, muita gente pensa que na boca é só herpes simples, isso que é até um quadro comum, mas veja que aqui é um acometimento grave, pegando todo o palato, né, o céu da boca, e um quadro muito desconfortável em que a pessoa chega a não poder se alimentar. Deve ter algumas outras imagens que mostram o trajeto bem típico do herpes que chama a atenção, que são... Aqui é o olho. Aqui é um quadro grave, quando o herpes acomete a região do olho. Eu tenho uma vizinha, Dona Jô, e ela é uma senhora já de idade e ela ficou muito mal. Ela ficou com o olho fechado, que ela ficou sem enxergar durante um tempo de um olho. Agora ela está melhor, mas mesmo assim ela disse que ela ainda sente. Ainda sente, pode ter ficado alguma sequela, sim, porque é uma região muito delicada, é caso até de internação, de se dar o antiviral endovenoso, de tão preocupante que é. Vejamos outra foto. Eu queria ver se há aí uma foto que mostra o trajeto no nervo. É interessante porque o herpes chama a atenção que ele nunca pega ambos os lados do corpo. Isso até, de certa forma, chama atenção para o herpes, porque não é como uma alergia, pode ser confundida como uma alergia alimentar ou com algum outro tipo de infecção. Ele vai num lado só, quer dizer, de alguma forma ele facilita o diagnóstico. Ele facilita o diagnóstico. Ele pega, por exemplo, no tronco, da metade do dorso para lá. Perfeito. Então, aqui quantas bolinhas juntas, né? Uma confluência de bolhas que a foto não está mostrando o campo todo, mas se mostrássemos o tronco, estaria acometendo somente metade do corpo. Vamos ver se há mais fotos. Essa daí já daria para ver que é metade do corpo. Mas isso tá claro, né? Você já entendeu que é na metade do corpo, não é no corpo todo. Mas se você tiver alguma dúvida, você manda pra gente. Inclusive, já temos perguntas aqui, doutora. Eu vou pedir, então, pra produção colocar as perguntas e aí, conforme for, a gente vai voltando com fotos se for necessário. E pode mandar sua pergunta, porque aqui a história é tirar todas as dúvidas, porque eu quero que você comece a se cuidar cada vez melhor. A Rita de Cássia quer saber o seguinte, doutora, boa tarde, por que ela aparece sempre no mesmo lugar? Nem sempre, né? Mas ela sempre acomete uma metade. A pessoa pode ter realmente no mesmo lugar, mas ela pode ter, por exemplo, na outra metade do corpo, né? É que, é claro, aquela zona, a memória daquele herpes é tão sofrido que não se esquece, né? Quem tem uns ossos não esquece jamais. Veja como a Cláudia tem a memória da dor, né? É horrível. E até uma frase que fala, a memória da felicidade não é felicidade, mas a memória da dor ainda é dor. Agora tem dores que a gente esquece, né? Por exemplo, a dor do parto. Tem mulher que lembra, mas eu não lembro de jeito nenhum, porque eu acho que a felicidade foi maior. Muito interessante. Outras coisas chamam a atenção. Mas realmente pode acometer no mesmo lugar, mas pode vir de outra forma, né? Pode vir no temível herpes oftálmico, né? na região dos olhos. Pode vir como uma paralisia facial, como nós vamos mostrar em algumas fotos. Maravilha. Deixa eu ver a próxima pergunta, então. Muito obrigada, Rita de Cássia, por ter enviado a sua pergunta. Gildete Chagas quer saber se é contagioso. É contagioso, sim. As vesículas são contagiosas. Agora, há uma característica particular do herpes. Quem está muito bem de saúde, de disposição, dificilmente contrai o herpes. Mas, por exemplo, uma pessoa tocar na outra vai contaminar? Ou contamina pelo ar? É só pela vesícula? Eu sou uma médica que nunca teve medo de pôr a mão em tudo, né? Eu ponho, claro, nós usamos luvas, usamos tudo, mas eu nunca tive nenhum receio
de doenças infecciosas. O médico, por exemplo, um médico de plantão cansado poderia se contaminar. E as vesículas são contagiosas. Há, inclusive, estudos mais detalhados que mostram que aquele líquidozinho que sai de uma vesícula estourada contém o vírus e, teoricamente, pode contaminar. Ok, obrigada, Gildete, pela sua pergunta. Vamos à próxima pergunta, você que mandou aí, segura. Maria Lúcia, boa tarde. Herpes zoster pode ser crônico? Ele tem um caráter recidivante em pessoas debilitadas. Então, não é incomum nós escutarmos histórias de outros médicos contando de pacientes internados, por exemplo, tratando-se de câncer, essas terapias de quem está debilitado, e que a pessoa teve no curso de 6 meses de internação 2 ou 3 vezes o herpes zoster. Agora, é importante a gente entender a diferença do herpes zoster para o herpes simples. É completamente diferente. Tem recidiva também, não tem? O herpes simples, sim, é recidivante caracteristicamente. Eu vejo aquelas pessoas que têm nos lábios, né? A gente Os lábios. a pessoa volta e meia, ela tá de novo com aquele... Ou por sol, ou por ressecamento. Esse herpes simples que as pessoas têm nos lábios, não tem tratamento para isso? Para nunca mais ter? Tem tratamento, sim. Se trata também com medicamentos, a ciclovir. Pode ficar muito. livre disso para sempre? Pode, é possível. Olha ficar. aí, de repente você que tem, né, que deve ser ruim também, fazer o tratamento. Mas ele não tem nada a ver com o vírus varicela zoster, né? Então, esse herpes é chamado cobreiro. É chamado cobreiro, sim, popularmente. Então, principalmente no interior, no campo, né? É chamado cobreiro. Vou fazer um parênteses aqui, que você tem muitas ouvintes em Minas Gerais, né, Cláudia? Então, temos algumas amigas, algumas pacientes, amigas em Lavras, Minas Gerais, Marta Leite de Souza e a senhora Edivane, que mandam abraços para você especiais, sabendo que eu estaria aqui hoje, e que gostam muito de você, não perdem o seu programa e se baseiam muito em você como referência de tudo e de saúde pra também. Todas elas, que coisa boa ouvir isso, é bom demais, muito obrigada pelo carinho. Deixa eu ver aqui a pergunta agora, a próxima, essa é da Martinha, obrigada. Eva Fernandes quer saber, já tive herpes zoster há uns 20 anos atrás, tem como prevenir? Tome a vacina, porque mesmo você já tendo tido há 20 anos, como ele pode realmente recidivar, eu aconselho que você tome a vacina para se prevenir. Precisa tomar. Eu já tinha até me comprometido com vocês, né? Que outro dia veio alguém aqui falar de herpes zoster. Eu falei, gente, eu tenho que tomar vacina e eu vou mostrar para vocês que eu vou tomar, e eu não tomei. Já tô boa, mas assim, ainda tô com a gargantinha, com a voz feia, né? Porque saí de um resfriado. Posso tomar? Pós-resfriado ou é melhor esperar ficar com a imunidade ótima? Vale a pena até mencionar as contraindicações, né? Quem está fazendo tratamentos com altas doses de corticoides ou em gestantes também está contraindicado, ou quem está numa fase de uma doença muito debilitada, espera-se sair dessa fase. Agora, a voz rouca da Cláudia fica muito sexy, né? Eu não tô achando não, eu tô achando bem desconfortável. Mas é um pós-resfriado, tudo bem? Pode tomar vacina, não tem problema? Não há problema. Então tá bom, já ia O problema é que ela tem 28 anos, então nós temos que esperar a faixa etária. A faixa etária que é pós-50 e eu não tenho. Tá certo. Assim, agora falando em sexo, eu vejo um moço tão bonito que a gente já logo pensa nessas coisas. Não é? Eu vou mostrar esse moço já para vocês. Doutora Lígia Cogos, consideração final. Consideração final. A vida é um combate sem tréguas em que se morre com as armas na mão, já disse um grande escritor, mas a nossa missão é lutar, persistir, ir em frente e, na medida do possível, não se deixar abater completamente pelos reveses.
Vamos seguindo em frente. Maravilhosa, doutora Lígia Cogos. Olha, leva meu carinho para toda a sua família, Valdemar, Paulinho, para aquela equipe daquela clínica lindíssima na Avenida Brasil, que é um espetáculo, um verdadeiro castelo. E sem deixar de mencionar que a fé na religião é uma das coisas que nos dá forças. É né? verdade. É realmente importantíssimo. Como é bom cultivar a fé. Obrigada, um lindo Muito final de obrigada. semana, Tchau, doutora tchau. Lígia Cogos.